boa noite, bem-vindos a mais uma live. Eu recebi tanta mensagem por direct, por WhatsApp, de gente me fazendo as perguntas da live que eu falei, gente, eu vou repetir. Vocês perguntaram de muita coisa, mas essa do colesterol foi a campeã de audiência e de perguntas. Então eu resolvi fazer o repeteco para que mais pessoas tivessem a oportunidade de assistir essa live e de tirar as dúvidas de vocês, né? Porque sempre são muitas e eu adoro fazer isso. Hoje vamos conversar aí sobre colesterol, se ele é um vilão ou se ele é um mocinho. Como eu contei, né, para vocês, a motivação dessa live, desse tema veio em razão das minhas mulheres, das minhas meninas do meu consultório e das minhas alunas, das minhas pupilas ali. Porque o que acontece? Uma coisa muito comum que eu tenho visto aí, que eu tenho pego nos exames, principalmente pós-pandemia e pós-menopausa, são mulheres com colesterol muito alterado. A gente vê uma elevação aí de LDL e uma diminuição de HDL. Eu vou explicar tudo para vocês, o que é, por que acontece. Fica ligado comigo até o final dessa live, que hoje você vai sair daqui sabendo tudo sobre colesterol. O que é bom você comer para melhorar, o que atrapalha. Tudo isso eu vou ajudar vocês hoje, eu vou ensinar. Quero conversar com vocês, quero ouvir as dúvidas. Começo então falando para vocês sobre o que é colesterol, né? A gente ouve tanto falar, tanta gente olha aí os exames, mas o que é esse colesterol? É uma gordura extremamente importante para nós, né? Para nós seres humanos. Nós precisamos dessa gordura chamada colesterol. Tem diversas funções esse colesterol no nosso corpo. Colesterol é uma gordura produzida naturalmente pelo nosso organismo, tem diversas funções importantes. Uma delas, né, é a formação das células do nosso corpo. Toda célula, nós somos, gente, tudo nosso, tudo que vocês pensarem nosso aqui está formado por célula. Então, toda célula, ela tem uma camada, uma membrana que envolve essa célula, né? E essa membranazinha da célula aí, ela é formada por gordura. Então a gente precisa do colesterol para ter vida. A gente precisa desse colesterol também para a produção de hormônios. Tem uma série de hormônios masculinos e femininos aí, os hormônios esteroidais, que precisam dessa gordura para que eles sejam produzidos adequadamente. No nosso caso, então, mulheres, a gente precisa do colesterol, por exemplo, para que a gente tenha um ciclo menstrual adequado, que a gente tenha menstruação aí todos os meses. Não sei se vocês já viram ou já conhecem alguém, mulheres que têm um percentual de gordura tão baixo que cessa a menstruação. Ela não menstrua. Aí, outro dia falaram para mim assim, mas aí é top, né, Nutri? Não menstruar mais é bom demais, né? Não, sabe por quê? Porque com isso aí vem uma série de outros prejuízos para a vida dessa mulher. Porque o colesterol, essa gordura, não só para os hormônios e não só para as células, essa gordura ela está lá presente no nosso cérebro. A gente precisa muito dela, a gente precisa dessa gordura para trabalhar as vitaminas que precisam de gordura para serem absorvidas. Vitamina A, vitamina D de dado, vitamina E, vitamina K, a DEC. Essas vitaminas aí precisam da gordura para serem absorvidas. Se uma pessoa não tem aí uma alimentação com uma ingestão adequada de gordura, essa absorção de vitaminas ela é prejudicada e essa pessoa entra em insuficiência vitamínica. Isso é grave, é perigoso. Então, nada no nosso corpo que é de mais ou de menos é bacana. A gente tem que estar com tudo ali adequado para que a gente fale em saúde, né? Outra coisa importante que a gente precisa do colesterol, para os nervos, para os músculos, tudo depende dessa molécula de colesterol. Para a gente não sentir frio, para a gente não sofrer de hipotermia, a gente precisa ter essa camadinha de gordura na pele, para que a gente consiga se manter aquecida naturalmente, que essa temperatura corporal esteja dentro da faixa do limiar saudável ali, dos 36 graus que a gente precisa, né, em média, 35, 36 graus. Para se manter saudável, a gente precisa de gordura também para a nossa pele ficar protegida. Sabe esse sebinho, essa coisinha que a gente sente às vezes na pele? Tudo isso é proteção. Tudo isso vem dessa ingestão desse colesterol aí que a gente precisa para poder estar protegendo essa célula.
E esse colesterol do corpo, muita gente tem medo dele. Mas uma coisa que vocês não podem mais ter medo de hoje em diante é de gordura. Ninguém tem que ter medo, tá? De gordura. A gente tem que ter consciência no equilíbrio ali da ingestão. Mas a gente não precisa temer gordura. Muita gente, como eu falei, tem medo da gordura, não entende de onde vem essa gordura ou acha que se comer gordura vai fazer mal, vai ficar doente. E o que vocês têm que se atentar, né? O colesterol do nosso corpo, 70% desse colesterol, ele é produzido naturalmente. O nosso organismo produz porque ele precisa dessa gordura para todas essas funções vitais aí que eu falei para vocês. Somente 30%, entre 25% e 30%, que vem por meio da alimentação. Então, a gente não tem que ter medo de comer gordura ou de comer alimentos que até tem um certo ali, um teor de colesterol, dentro desse equilíbrio, dessa moderação. Então, não tem que ter medo, tá? Os alimentos que têm colesterol naturalmente na composição são alimentos de origem animal. Sabe uma coisa que eu não sei se vocês já se atentaram a isso, se vocês sabem, que os alimentos vegetais, eles não têm colesterol. Então, às vezes eu vejo que a indústria, na tentativa de convencer o consumidor que aquilo é um bom produto, coloca lá, eu já vi isso em azeite, já vi em óleos vegetais, coloca lá isento de colesterol. Gente, mas nenhum produto vegetal tem colesterol. Isso é propaganda só para convencer vocês, para vocês acharem que o produto é melhor do que o outro. Tá? Mas isso aí é a alegação da indústria. Nada vegetal tem colesterol. Colesterol é de origem animal, né? Principalmente ali carne vermelha, tem alguns alimentos de origem animal que tem gorduras adicionadas ali também. E a gente vai falar sobre eles aí, mas já vamos desde já tirar o medo do colesterol da vida, tá bom? Quero explicar para vocês agora a diferença de HDL e de LDL. O que é, gente, HDL e o que é LDL? Eu vejo muitas pessoas denominando esses dois tipos aí, HDL e LDL, de bom e de mau colesterol. De fato, um tem uma função benéfica e o outro em excesso pode trazer prejuízo. O H é o bom, para vocês nunca esquecerem, relacionem H a honesto e o L a ladrão. E como eu falei na outra live, uma paciente minha que eu achei o máximo, que ela falou para mim, nunca mais esqueci, Fernanda, HDL, hoje Deus livra, LDL, logo Deus leva, se tiver em excesso. Mas o que eu quero que vocês entendam, que talvez também nunca ninguém tenha falado, explicado isso para vocês, é que HDL e LDL não é o colesterol em si, é uma proteína transportadora, é como se fosse o ônibus que carrega o colesterol. O colesterol, para ele andar dentro da nossa corrente sanguínea, ele tem que estar ligado a essa proteína, a esse transporte, para que ele se movimente dentro do nosso organismo. Se a gente não tiver proteína transportadora, que é o HDL e o LDL, esse colesterol ele não vai circular e a gente não vai usar essa gordura para o nosso benefício. E aí o que acontece? Agora eu vou explicar de um jeito que vocês nunca mais vão esquecer o que é HDL e o que é LDL. Quero que vocês imaginem, né, qual a diferença entre os dois. Então vamos lá, qual a diferença entre HDL e LDL? Quero que vocês imaginem de manhã cedo, lá na rodoviária da sua cidade, um ônibus que vai sair lotado de trabalhadores. Então, um monte de gente entrou naquele ônibus de manhã cedo. Esse ônibus vai sair da rodoviária, ele vai parando em determinados pontos e vão ficando pessoas. Ele vai deixando pessoas. Não é assim? Esse ônibus que passa deixando os trabalhadores é o LDL. Lá no final do dia, sai um ônibus vazio, buscando esses trabalhadores e levando de volta para a rodoviária. Então, ela sai pegando essas pessoas que ficaram lá no meio do caminho e leva de volta. Esse ônibus é o HDL. Então, a função do HDL é limpar, tirar o excesso do que não precisa ficar dentro das artérias e das veias. Então, a gente tem que ter equilíbrio entre os dois. Se eu tenho muito mais ônibus que sai com os trabalhadores do que ônibus que volta,
Vai sobrar trabalhador lá no meio do caminho, o povo não vai voltar para casa. E é justamente isso. Então, o HDL, ele limpa, tira o excesso. É o ônibus vazio que vem tirando e levando embora. Então, para vocês entenderem mais uma vez, LDL é aquele, né, a proteína, o ônibus ali que tira a proteína do fígado e distribui lá para o corpo. O HDL é a proteína que tira das artérias e das veias e leva de volta lá para o fígado. Então, é essa a diferença entre os dois colesteróis, entre LDL e HDL. Uma coisa que vocês têm que saber também, o que eleva colesterol? A gente tem diversos fatores que alteram na elevação desse LDL, que eu expliquei. Agora vocês já estão sabendo, vocês já estão safos aí, vocês já sabem quem é o LDL. E a gente tem alguns fatores importantes que a gente tem que olhar. Por exemplo, idade é uma condição natural de vida que faz com que esse colesterol tenha uma elevação natural. A gente tem a condição genética, que a gente tem que levar em consideração sempre, quando a gente fala também de colesterol. Mas a gente tem aí algo muito importante que eu vejo hoje como talvez o principal fator de elevação do colesterol, que é o estilo de vida. A gente tem sedentarismo, consumo de álcool, tabagismo, né, o fumo, seja de cigarro, seja de narguilé ou desses outros tipos de cigarro, qualquer coisa, mas o tabagismo está envolvido. A gente tem a má alimentação, a gente tem uma série de coisas, né, que estão envolvidas nesse processo aí de hábitos de vida e que predispõem a pessoa a um maior risco de acontecer essa elevação de colesterol e, consequentemente, expõe essa pessoa a um maior risco de acontecer um evento cardíaco, um problema no coração. Vocês já ouviram falar em aterosclerose? A aterosclerose, ela acontece justamente devido a um entupimento da veia e das artérias causadas pelo acúmulo do LDL. E se lembra lá, o LDL transpôs o trabalhador, ele ficou, ele não voltou. Ele está lá parado na tua veia e aquilo ali vai juntando e aquilo vai criando uma obstrução, vai tampando. Então, muitas vezes o calibre de uma veia que era desse tamanho, né, ele era grande assim, com o acúmulo da gordura, isso vai se fechando, muitas vezes obstrui completamente, impede a passagem do sangue e aí a pessoa tem um acidente, né? Um acidente, acontece interrompe o fluxo de sangue ali, podem acontecer os eventos cardíacos, o próprio AVC também. Isso é um perigo. Pode acontecer dessa molécula, dessa camada de gordura se soltar, provocar um trombo, provocar um entupimento. Então, quanto menos colesterol LDL a gente tiver, quanto menos proteína transportadora LDL a gente tiver, muito melhor para a saúde das pessoas. Então, dentro dessa condição de que estilo de vida aumenta muito colesterol LDL, eu vou dizer a vocês agora como é que a gente pode baixar, melhorar esses níveis de colesterol. Claro que se o estilo de vida ruim aumenta, melhorar o estilo de vida vai diminuir. Então, praticar exercício físico com frequência. Uma coisa importantíssima, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais uma vez, publicou agora, recentemente, qual é o volume ideal de exercício para que uma pessoa tenha ou adquira um efeito protetor do exercício pensando no coração. A gente precisa de 150 minutos semanais de esforço vigoroso. Então, assim, não é aquele exercício de fisioterapia, é um exercício que vai provocar em você um cansaço, que você realmente vai fazer o exercício físico e aquilo vai melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória. Dentro desses 150 minutos, a gente precisa, você pode dividir isso nos 7 dias da semana. Por exemplo, se você fizer 6 vezes na semana de 30 minutos, né, ali, 3 vezes 6, 18, não, 5 vezes na semana, né, 5 vezes na semana, 30 minutos, você vai conseguir já alcançar isso, mas fazer um exercício bem feito, tá? Bem legal, fazer uma coisa bem feita. Estela, não, o LDL tem que ser menor, o HDL que é o protetor, o HDL é quem passa limpando, o LDL ele gruda, ele fica resíduo se fica muito.
Então a gente precisa mudar estilo de vida, a gente tem que cuidar de alimentação. Vou falar para vocês já já quais são os alimentos que são protetores, né, que tem essa capacidade protetora de melhorar e de melhorar esse colesterol. Então, falei agora para vocês, sair do sedentarismo. Essa semana eu fiz uma postagem sobre, se eu não me engano foi ontem, falando da minha experiência, contei a minha história com exercício físico, porque eu escuto demais de pessoas falando assim para mim, nossa, Fernanda, eu não tenho vontade nenhuma de fazer exercício físico, eu estou esperando ter essa vontade. Gente, deixa eu te contar, você vai morrer, essa vontade não vai ter. Não vem, não adianta. Se você nunca praticou exercício, ou se você não tem assiduidade com o exercício físico, essa vontade ela nunca vai acontecer. Você tem que começar de qualquer jeito, é uma decisão. É aquela coisa, levanta e vai. Tô com preguiça? Vai com preguiça. Mas vai, mas começa. Porque essa vontade ela vai vir depois com a constância, porque o teu corpo vai sentir falta. O teu corpo pede por movimento, por exercício, porque tudo melhora. Melhora sono, melhora disposição, melhora tudo, melhora o humor, melhora a produção de hormônios. Então, assim, melhora toda uma vida quando a gente fala em exercício físico. Então, segue aí a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 150 minutos de esforço vigoroso durante a semana, você reduz muito qualquer chance de você ter um problema cardíaco. Associando isso à alimentação, a gente tem alguns alimentos que são importantes, né? Talvez o mais conhecido aí de todo mundo é o azeite extra virgem. É uma gordura maravilhosa, é uma gordura que auxilia nessa limpeza aí que o HDL faz, que eu expliquei para vocês. Junto com o azeite a gente tem algumas frutas que tem uma gordura boa demais, abacate, açaí. A gente tem aí as oleaginosas, as castanhas, que são muito importantes, que ajudam muito. Todas as sementes, sementinha de girassol, semente de abóbora, sementinha de linhaça, sementinha de chia. A linhaça, eu tenho uma observação importante para fazer para vocês. Nós não conseguimos comer casquinha de linhaça, digerir, tá? Se você for comer linhaça, compra a linhaça no supermercado, chega na sua casa, tritura, deixa lá 4 dias em geladeira no máximo para você consumir. E aí sim você vai ter uma linhaça de qualidade que você vai conseguir fazer uso e aproveitar toda a gordura boa que ela oferece, pensando em benefício aí de colesterol. Essa farinha de mercado, essa farinha de linhaça de mercado, ela já oxidou. Então toda a gordura boa que a gente teria naquela farinha já não tem mais. Quero explicar para vocês o que é a diferença de aterosclerose e arteriosclerose. Aterosclerose é o que eu expliquei para vocês, esse colesterol que vai se acumulando e obstrui. Arteriosclerose é outra coisa. É uma condição natural fisiológica de envelhecimento das artérias e das veias, ocasionadas aí pela idade, que a gente vai perdendo elasticidade dessas veias e vai aumentando com isso o calibre. Então são coisas diferentes. Com R, né? Arteriosclerose, envelhecimento das artérias e das veias, perda de elasticidade. Aterosclerose é esse entupimento. São coisas diferentes. A aterosclerose, hoje a gente vê as pessoas colocando stent aí para desobstruir. Conheço muita gente, tenho muitos pacientes que já têm stent e que tem que ter um cuidado especial com isso. Falei para vocês que uma das coisas que me motivou, né, a escolher esse tema foram as minhas pacientes na menopausa. Sabe por quê? Quando a mulher entra na menopausa, acontece uma diminuição natural na produção dos hormônios, né, progesterona, estradiol, testosterona. E esses hormônios, eles têm um efeito protetor no nosso coração, né, nós mulheres. Quando a mulher entra na menopausa, que cessa ou diminui muito essa produção de hormônio, a mulher está exposta, passa a estar exposta a um risco muito maior, e é um risco grande, é um risco 40% maior do que quando ela não estava na menopausa. Mulheres que fazem reposição hormonal conseguem de novo voltar a esse equilíbrio e ter mais uma vez essa proteção. Então é muito importante a gente olhar com carinho. Aquelas que não podem fazer reposição hormonal, não se preocupem, a gente tem meios também de te devolver essa qualidade aí de que você não sofre, não esteja exposta ao risco.
E uma coisa que me chama muita atenção, mais uma vez, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela fala, eventos cardíacos em mulheres na menopausa, 90% desses eventos cardíacos aí, eles tendem a ser fatais. Então, bem diferente do homem. Então, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para esse colesterol, para esse coração, para essa alimentação dessa mulher mais velha, né, dessa mulher que já está na menopausa. Quero falar um pouco mais dos alimentos. Falei para vocês das castanhas, falei das oleaginosas, falei... O que mais? Falei do azeite, falei das frutas, das frutas que têm as gorduras. Só que a gente não pode esquecer das outras frutas. Então, todas as outras frutas são importantes quando eu penso em proteção do nosso coração, em proteção e melhora de perfil de colesterol. O colesterol, o LDL, que pode nos dar problemas, ele sofre um processo de oxidação. É como se ele enferrujasse dentro da nossa veia. E aí a gente precisa do antiferrugem para melhorar aquela ferrugem. E quem faz isso? Os antioxidantes que estão nas frutas e nos vegetais. Então a gente precisa comer frutas e vegetais com abundância para que você tenha essa ingestão bacana desses antioxidantes, que são as vitaminas e os minerais, para te ajudar nesse cuidado aí, nessa prevenção que você faz, né, que a gente tem que fazer pensando no colesterol. Eu tenho que ensinar vocês a fazerem a conta. Tem 2 índices que em consultório, quando eu estou analisando exames, eu tenho que fazer. Se você tiver agora aí com o seu exame, pega teu papel e tua caneta, anota, depois você faz essa conta, não se preocupa. São 2 índices que a gente tem que olhar para ver se o colesterol está dentro do valor de saúde que eu falei para vocês, né? Porque muitas vezes não basta estar dentro do valor de referência, tem que estar dentro do valor de saúde. A primeira delas, você vai pegar o colesterol total, o índicezinho, é o primeiro resultado do exame do colesterol, é o colesterol total. Você vai pegar esse resultado do exame de colesterol total e vai dividir pelo seu HDL. O resultado, pensando em mulheres, resultado dessa divisão do colesterol total pelo HDL, tem que dar para mulheres 4,4. Para menos, tem que estar abaixo de 4,4. Se estiver acima de 4,4, significa que você está em desequilíbrio desse colesterol e precisa ter atenção, tem que melhorar esse HDL. Então vamos lá, vou repetir. Primeira conta que vocês têm que fazer: dividir colesterol total por HDL. Esse resultado em mulheres tem que dar abaixo de 4,4. Entendido? Pode pôr joinha aí para mim se vocês entenderam essa continha. A segunda conta que vocês vão fazer é pegar o LDL e dividir pelo HDL. A gente faz essa razão entre os dois para saber se está em equilíbrio ou desequilíbrio. Vamos lá. Segunda conta. Divide LDL por HDL. O resultado para mulheres tem que dar menor que 2,9. Entendido, meus amores? Dividam LDL por HDL, tem que dar menos que 2,9. Se deu mais, precisa diminuir LDL e melhorar HDL. Estilo de vida associado à alimentação. O colesterol alto tem a ver com o hipotireoidismo? Livinha, deixa eu até pensar aqui na relação. Indiretamente tem. Tem se ele tiver descompensado. Agora, se o hipotireoidismo tiver controlado, se você estiver fazendo uso do hormônio, tiver tudo equilibradinho, aí não tem que ter relação nenhuma.
teria relação se esse hipotireoidismo tiver totalmente descompensado, porque aí a gente tem um metabolismo que vai estar todo mexido e, consequentemente, a parte de gorduras também. Mas ele tem mais relação, por exemplo, com diabetes do que com o hipotireoidismo propriamente. Então, assim, estando em equilíbrio, se tiver tudo ok, não tem diretamente não. Quando comemos gordura e gastamos energia no tipo do exercício físico, eliminamos a gordura que comemos? Érica, sim, né? Vamos dizer que em parte sim, mas deixa eu explicar para vocês. O que acontece? A gente só precisa se preocupar muito com o excesso do que a gente come. Então, vamos imaginar uma condição, vamos imaginar assim, ó. Você, para viver, você precisa em média, tá? Em média, a gente precisa aí de 1.300 calorias para sobreviver, sem fazer exercício, sem nada, só para viver, para o nosso corpo trabalhar, as nossas funções normais do dia a dia. 1.300 calorias. Quando a gente faz um exercício físico, né, vai ter o gasto energético, o gasto calórico desse exercício físico. Vamos imaginar que você gaste 200 calorias. Então, vamos pensar que precisamos de 1.500 calorias para comer, para viver e para fazer exercício. Se você comer dentro dessas 1.500 calorias, você vai se manter, não vai engordar nem vai emagrecer. Se você comer um pouquinho menos, a tendência é que com o tempo você tenha emagrecimento. Se você comer mais, a tendência é que com o tempo você engorde, que você transforme aquele excesso em gordura. O nosso corpo, no momento da realização do exercício, ele não sabe usar imediatamente gordura como fonte de energia. Então, por exemplo, dependendo do exercício que é feito, a gente pode usar mais ou menos gordura durante e depois da execução. Por exemplo, uma corrida curta, uma corrida pequena, a gente precisa muito mais ali da energia dos carboidratos, né? Um exercício aeróbico. A gente precisa muito mais ali da energia dos carboidratos do que da gordura. Mas, se for uma corrida muito extensa, de muitas horas de duração, ou um pedal muito longo, ou um Ironman, uma coisa que vai demandar muito tempo, exercício aeróbico que vai ser longo, o corpo vai usar um pouco sim daquela gordura para fonte de energia. Dá um pouco mais de trabalho para o corpo, mas ele usa. Entende? Então, assim, de certa forma, sim, você come, você vai usar aquilo como fonte de energia. Mas a matemática é um pouco mais complexa, né, do que isso. Assim, a gente usa, mas a gente também tem que repor, porque você não pode ficar em déficit o tempo todo, né? A gente tem que ter condição de sobrevivência, de estar bem com o que a gente come e utiliza. O que é colesterol não HDL? Colesterol não HDL é uma outra fração pequena ali do colesterol, perdão, que não é muito bem visto também assim. Ele é um colesterol que de alguma forma vai prejudicar, só que como a quantidade dele é muito pequenininha, por isso que voltam mais os olhares para o LDL e para o HDL, porque na verdade a gente tem que focar no HDL, que é o muito bom, que é o excelente, a gente foca nele. Então, assim, se ele estiver muito bom, por exemplo, gente, o ideal é que um colesterol HDL ele esteja aí lá para cima, aí perto de 70, 80. Se a gente tiver um colesterol aí nesses níveis, é maravilhoso. A gente, nossa, é sensacional. Eu tenho pacientes que se exercitam muito e que não são atletas, tá? São praticantes de exercício físico e que conseguem manter esse colesterol HDL em 79, 80. Consequentemente, Gislene, quando a gente tem esse HDL mais alto, tanto o não HDL como o LDL e o VLDL, eles tendem a baixar. Então, o não HDL também não é uma coisa muito boa da gente, só que ele é uma quantidade muito menor do que o LDL, que a gente tem disponível no corpo. E o triglicerídeo, como melhorá-lo? Olha que top! Eu não ia falar de triglicerídeo não, porque eu queria focar em colesterol, mas vou falar uma vez que tem a pergunta, vamos lá responder, porque também é importante. Triglicerídeo, gente, eu não sei se vocês sabem, quem eleva triglicerídeo, primeiro vamos entender o que é triglicerídeo. Triglicerídeo é um outro tipo de gordura circulante.
né? É o que mede o quanto de gordura está circulando no teu organismo para ver realmente o quanto de gordura a gente tem ali no sangue. Essa gordura, esse excesso, quando a pessoa está com o triglicerídeo muito elevado, a gente tem que olhar e dizer a essa pessoa que ela está tendo uma ingestão muito alta de carboidrato. Quem eleva triglicerídeo é carboidrato, não é ingestão alta de gordura. Quando a gente tem muito carboidrato circulante no corpo, quando a gente está comendo muita coisa de carboidrato refinado, os pães brancos, farinha branca, doces, essas coisas que tem muito mais carboidrato na composição, quando está em excesso, o organismo ele dá um jeito de virar uma chave do metabolismo e transformar esse carboidrato em gordura para que ele seja rapidamente depositado. Então, engana-se quem pensa que triglicerídeo alto está relacionado à gordura. Vejo também pessoas falando para mim, Fernanda do céu, eu não como fritura, eu não faço nada de fritura na minha casa e esse triglicerídeo está desse jeito. Aí quando você vai ver a ingestão de carboidrato, está lá em cima. Tem que baixar a ingestão de carboidrato, selecionar o carboidrato. Frutas, vegetais, cereais integrais, tudo de bom. A gente baixa triglicerídeo e exercício físico, fundamental para baixar triglicerídeo. Me perguntaram se é possível baixar colesterol, LDL, sem medicação. É super possível. O que acontece? Quando eu tenho uma condição genética envolvida, né, acho que vocês já me ouviram muito falar sobre isso aqui, eu sou da que levanta a bandeira de que genética não é destino. A genética é importante, a gente tem que levar em consideração, mas se eu tenho um estilo de vida bacana, se eu como bem, se eu me exercito, se eu durmo bem, se eu não sou estressada, essa genética vai ficar lá adormecidazinha no lugar dela, ela não vai se manifestar. Então tudo depende do que eu faço com o meu corpo para ver se eu vou ter essa genética mais ou menos expressada em mim. Quando eu falo em medicamento para colesterol, né, se esse colesterol está elevado, eu preciso ir na raiz do problema. Vocês entendem que o medicamento ele é uma bengala? Que se a pessoa não muda estilo de vida, ela vai ficar dependente desse medicamento a vida toda. Tenho muitos pacientes que já saíram do medicamento. Eu não tiro remédio de ninguém. Mas eu converso com os médicos, vejo, né, analisamos juntos ali a necessidade de continuar com o uso da medicação, se é preciso realmente continuar, se dá para ir diminuindo ao ponto dessa pessoa viver sem. Tudo depende do acompanhamento do médico e do nutricionista, mas é super possível. Outra pergunta importante que me fizeram, que essa também vejo, né, perguntaram para mim assim, ou escreveram para mim assim, vou ler até a pergunta, tá? Sou magra, mas meus exames de triglicerídeo e LDL são muito altos. Sempre achei que isso estivesse relacionado ao aumento de peso. O que fazer? Certeza que também vocês já sabem a resposta agora, né? O que a gente tem que fazer quando tem LDL aumentado e triglicerídeo aumentado, gente? Mudar estilo de vida. E não está relacionado somente ao sobrepeso e obesidade, não. Tem relação? Claro que tem. Mas eu tenho pacientes magros, mas que se alimentam muito mal, que têm um estilo de vida muito ruim e que precisam olhar com carinho para esse triglicerídeo, para esse LDL. Não está relacionado 100% ao aumento de peso, não. A Livinha perguntou, é indicado tomar suplemento pré e pós-treino em academia? Não, não é. Não é que não é indicado, tá, Livinha? Não é necessário. O que acontece, gente? Não tem que ter esse desespero de achar que se você não comer nada ou de você suplementar logo depois que você fizer um exercício, meu Deus, eu vou perder o músculo que eu ganhei agora no exercício. Vai não. Isso aí você pode ter um intervalo grande aí, 3 horas até depois. Aí você pode comer feliz, pode ir para sua casa, tomar um banho, ficar cheiroso, sentar, fazer uma refeição tranquila, né? Ficar bem feliz. Então, assim, não é necessário fazer na academia. Pré-treino da mesma forma. Se for usar algum tipo de suplemento, pode usar da sua casa antes do exercício, ou usar do trabalho, para que dê tempo para chegar lá na academia. Não precisa ser necessariamente ali no momento da academia. E, claro, a gente também tem que falar que suplemento não é para todo mundo.
Gosto demais de suplemento, prescrevo, mas não é para qualquer pessoa, não é para qualquer situação, nem para qualquer modalidade esportiva. Tudo tem que ser levado dentro da individualidade de cada pessoa. Emocional, gente, influencia em tudo, né? Influencia, mesmo que não haja diretamente no colesterol, acaba influenciando em outras condições metabólicas e que de alguma forma isso vai mexer com o teu colesterol. Porque o que eu penso? Se a pessoa não está bem com as emoções, ela não vai comer direito, né? Porque tem gente que, por exemplo, tem gente que quando está ansioso come demais e tem outros que não comem nada. Então, de alguma forma, isso vai afetar sim o teu colesterol, né? E não só relacionado à comida, mas as emoções, elas estão relacionadas a tudo no nosso corpo. Tudo vem aí das emoções. Ovo cozido, pode depois da academia? Pode sempre, pode antes, pode depois, pode de manhã, pode à noite. Ovo é top. Ovo é muito bom para o colesterol. O ovo tem efeito protetor para o colesterol, tá? Se vocês têm medo aí de ovo, não tenham mais a partir de hoje. Ovo riquíssimo em antioxidantes, a gente precisa também desses antioxidantes, rico em colina, rico em vitaminas importantes, em minerais, ajuda a prevenir o aumento do colesterol. Muito bom, meus amores, vou encerrando aqui com vocês, muito obrigada mais uma vez. Queridos, um beijo, que nós tenhamos uma semana abençoada, feliz. Um beijo para vocês, muito obrigada, queridos, viu, por tudo. Beijinhos.